Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei iniciar a aula 24 do curso de Física 4, Hidrostática 2. Bom, eu acabei que na aula anterior eu falei muitas coisas do princípio do Stevens que a gente vai falar hoje. É bom que a gente relembre. Por quê? Porque Stevens falou o seguinte: se você tem um objeto, ou melhor, você tem um recipiente quadrado aqui, ó, e nesse recipiente tem, por exemplo, um líquido. Se você pegar uma área desse recipiente, tem um peso aqui, que é justamente esse peso todo dessa coluna aqui, ó, de água. Se você pegar somente essa área aqui, ó, ele vai ter, deixa eu fazer aqui, ó, a gente vai pegar esta área vermelha. O que vai estar, qual vai ser a força que está exercendo nesta área? Vai ser justamente essa coluna inteira aqui, ó. Essa coluna inteira vai ter um peso que vai estar sendo exercido aqui. Se a gente tem força em área, a gente tem pressão. Portanto, a pressão é igual a força dividido pela área. Então, se você tem uma força nesta área, você tem uma pressão, ok? Então você tem que força é a massa multiplicado pela gravidade dividido pela área. O que é a área? Bom, isso aqui, ó, por ter altura e área, poderia ser um cilindro, poderia ser um prisma, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o volume é igual à área da base multiplicado pela altura. Portanto, a área vai ser igual ao volume dividido pela altura. Então, a área é o volume dividido pela altura. Portanto, a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura dividido pelo volume é a pressão. Portanto, a pressão é, o que é a densidade? Densidade é a massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume, você tem que a densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura do líquido é igual a pressão. Portanto, a pressão vai ser uma constante multiplicado pela altura do líquido. Então, a pressão do líquido é igual a uma constante multiplicada pela altura do líquido. Isso aqui é uma função do primeiro grau, em que a pressão está em função da altura. Então, isso aqui é o A multiplicado pelo X, né? Que o X seria a pressão. Então, você tem um gráfico. O gráfico pressão em função da altura, você tem aqui uma reta. Por quê? Porque se a altura for zero, você não vai ter pressão. Vai ter uma reta e a tangente desse ângulo será a pressão dividido pela altura. Portanto, a tangente desse ângulo será a densidade do líquido multiplicado pela gravidade do local. Bom, então a pressão ela se altera com a altura. Quanto maior a altura da coluna de líquido, maior será a pressão exercida na área, ok? Bom, então, se você pega um recipiente, vou apagar isso daqui. Então vamos para uma análise. Se a gente pegar um recipiente e se a gente colocar dois pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, você concorda que eles têm a mesma altura? A altura A e aqui seria a altura B. Se a altura A é igual à altura B e eles estão no mesmo recipiente, no mesmo atmosfera, na mesma pressão atmosfera e tem a mesma densidade, então se a altura é igual à altura de B, você tem que a pressão de A é exatamente igual à pressão de B. Portanto, quando você tem dois pontos com a mesma altura em um líquido, você vai ter a mesma pressão. Não importa qual seja a forma do recipiente. Por exemplo, se você tiver um recipiente em que a forma dele seja diferente, assim, ó. Digamos que você tem um recipiente que a forma dele seja assim. Se ele está cheio de água, por exemplo, pode ser água. Ele tem água até aqui, ó.
se você tiver 3 pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, se eles estão na mesma altura, a altura de A é igual à altura de B, esse aqui é o ponto A, ponto B, e esse aqui é a altura de C. Você tem que, se a altura de A é igual à altura de B, que é igual à altura de C, se eles estão no mesmo líquido, na mesma atmosfera, na mesma pressão atmosférica de 1 atm, que é de 100 mil newtons por metro quadrado, você tem que, é uma constante, então a pressão vai ser igual à altura. Então a pressão de A vai ser igual à pressão de B, que vai ser igual à pressão de C. Justamente porque eles estão na mesma altura, não importa o recipiente. Bom, uma pergunta que os vestibulares fazem é o seguinte. Imagine que você tem um recipiente. Não se esqueça que aqui vai ser, o que seria a pressão de A? Bom, a pressão de A vai ser igual, a pressão de A vai ser igual à densidade do líquido de A multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura de A, que seria essa, mais aqui tem uma pressão, né? Nos 3 objetos tem uma pressão. Quem seria a pressão? A pressão atmosférica, ATM, 1 ATM e 1 ATM. Então a pressão de A seria a pressão de onde ele está, mais 1 atm, a pressão atmosférica. Não se esqueça de somar. Portanto, a pressão de A vai ser a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido de A, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura de A. Isso aqui é uma constante. Portanto, a pressão vai ser 1 atm mais a altura que está o objeto. Bom, uma pergunta que os vestibulares fazem é o seguinte. Imagine que você tem um recipiente e esse recipiente tem 3 furos. Um furo aqui, outro furo aqui e o furo aqui. Esse é o furo A, o furo B e o furo C. Bom, onde tem a maior pressão? A maior pressão no furo vai ser onde está a maior coluna d'água. Então, esse cara aqui, ele tem justamente para essa altura aqui, aqui vai ser HA. Esta outra altura aqui, seria HB. E essa outra altura aqui, HC. Então, quem tem a maior altura vai ter a maior pressão no furo. Então, se esse líquido estiver cheio de líquido aqui, cheio de líquido até o topo. Bom, quando o furo A vai ter uma pressão A, mais a pressão atmosférica, claro. Mas a pressão A, por ter uma altura menor, vai ser uma pressão menor. Portanto, o furo vai ejetar água só assim. Nessa forma. A altura B vai injetar uma água com mais força. Por quê? Porque vai ter mais uma maior pressão, porque vai estar em uma altura maior. Então vai jogar água assim. E a pressão C vai ser a pressão maior, porque está na altura maior. Portanto, tem uma pressão sendo exercida neste orifício maior. Portanto, ele vai jogar água assim. Ele vai ser o furo que vai jogar água mais longe. Se você duvidar disso, você pode fazer o experimento. Portanto, a pressão de A é menor que a pressão de B, que é menor que a pressão de C. Ok? Portanto, a pressão de C é a maior que tem, justamente por estar numa maior altura. Por quê? Porque pressão é igual à densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Então, a pressão do líquido, a altura do líquido, é diretamente relacionada com a altura que esse líquido está da base principal, né? Daqui da boca, né? do recipiente. Bom, então esse é o princípio de Steve. Quando você estiver na mesma altura, você vai ter a mesma pressão. Bom,
Vamos agora entender um pouco por que aquelas mineradoras, isso aqui só vai ser curiosidade mesmo, do princípio de Steve. Quando você cria uma barragem, você cria um grande reservatório de água. Então tem um rio, aí você vai lá e cria uma barragem nesse rio. Por exemplo, aqui na Itaipu. Nessa barragem, você observa que a barragem muitas vezes ela é feita assim. Ó. Por que ela é feita de concreto? Porque ela é feita assim. Aqui está o rio, o fluxo do rio, e aqui ó, vai estar lotado de água. A pergunta é, por que, poderia ser no vestibular, por que a barragem tem essa forma? Você concorda que aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vai ter uma pressão, mas vai ter uma altura aqui, ó, HA, muito pequena. Enquanto que nesse ponto aqui, ó, vai ter esta altura inteira aqui, ó, HB, esse ponto aqui é o ponto B. Você concorda que aqui vai ter a pressão atmosférica de 1 atm, mas aqui vai estar exercendo uma pressão, 1 atm mais a pressão desta coluna de água HB, dessa altura inteira. Por isso que aqui ó, na barragem, aqui no mais próximo do fundo, é mais resistente do que no em cima. Justamente porque a pressão exercida aqui na barragem, ela é muito maior que a pressão exercida aqui em cima. Por isso que a barragem tem este formato. Bom, vamos agora falar. Eu falei na aula lá de estática, né, na primeira aula, que seria em 3 aulas. A primeira aula seria do princípio de Torricelli, seria a explicação do Torricelli, da coluna de 760 milímetros de mercúrio. Nesta aula eu falei que ia falar do princípio de Steve e o princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? Bom, vamos entender o que é o princípio de Pascal agora. Princípio de Pascal. Bom, se você tiver um recipiente e esse recipiente você tem um êmbolo móvel. O que é um êmbolo móvel? Como se fosse uma área da base onde você consegue modificar ele a partir de você. Se você quiser modificar, você pode modificar ele em qualquer movimento vertical. Isso é um êmbolo móvel. Digamos que você tem esse recipiente vai estar cheio de líquido. Ele está cheio de líquido. Ok? Bom, se eles têm líquido, esse líquido tem uma coluna aqui, tem uma pressão. Então, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, portanto, esse ponto A e esse ponto B tem diferentes pressão. O ponto A, pressão do ponto A, vai ser a pressão de uma atmosférica, isso é o nível do mar, portanto, a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura A. Ok? Esta altura A aqui. Ó. Bom, e a pressão B? A pressão B vai ser também a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura B. Quem seria a altura B? A altura B seria justamente esta altura aqui. Ok? Ok. Bom, você concorda que se eu vir aqui, ó, você sabe que aqui é uma pressão de uma atmosférica, ok? Se eu vir aqui e aplicar uma força nesse êmbolo, uma força, você concorda que quando eu aplicar essa força, todo esse líquido vai exercer uma força maior aqui na área da base? Por quê? Porque esse líquido tem massa, portanto esse líquido tem uma força. Então se tem força em área, você tem que a pressão é a força na área. Então, a força nessa área é justamente o peso desse líquido. Ok. Se eu aplicar uma força aqui, você concorda que todo esse líquido vai exercer uma força maior nesta área? Então, se você está exercendo uma força maior nesta área, quando você exerce uma força aqui, você aumenta a pressão de A, mas também aumenta a pressão de B. Por quê?
Porque você está variando a pressão em todo o líquido. Então, quando você aplica uma força ali, você vai ter que a pressão de A vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido naquela altura. Mas se você aplicar uma força aqui, você vai ter uma variação da força, da pressão como um todo. Isso que é o princípio de Pascal. Quando você exerce uma força aqui no êmbolo, você distribui esta pressão em todo o recipiente. Portanto, o ponto A e o ponto B vai receber essa diferença de pressão da mesma forma. Portanto, a pressão de A vai ser mais a variação de pressão desta força mais a variação de pressão. Então, a pressão de B vai ser a pressão de 1 atm mais a densidade do líquido multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura, mais a variação da pressão, porque você está variando a pressão no sistema inteiro. Então, o êmbolo repassará sua força para todos os pontos do líquido. Portanto, a pressão exercida nesse êmbolo, ela vai causar uma diferença de pressão direta na pressão do ponto A e da pressão do ponto B. Por quê? Porque a pressão exercida no êmbolo, ele é distribuído em todo o recipiente, em todos os pontos do líquido. Portanto, é aqui que a gente chega na ideia de prensa hidráulica, na prensa hidráulica. Por quê? Vou apagar isso aqui. Vamos entender o que é uma prensa hidráulica. Bom, uma prensa hidráulica, ela tem uma vantagem mecânica, mas ela tem o mesmo gasto energético. Você tem que sempre lembrar disso. O que é uma prensa hidráulica? Bom, a prensa hidráulica é quando você tem uma área menor aqui, uma área bem maior aqui. Ó. Bom, aqui vai estar cheio de líquido, ok? Vai estar cheio de líquido. Então, aqui você tem uma área e isso aqui vai estar cheio de líquido. E aqui você vai ter justamente uma outra área. Bom, o que vai acontecer? Se você exercer uma força aqui, este ponto aqui, ó, assim como este ponto, assim como este ponto, assim como este ponto, assim como este ponto, assim como este ponto e assim como este ponto, vão receber essa diferença de pressão de mesma intensidade. Então, se você exercer uma força aqui, portanto uma pressão aqui, essa pressão vai ser redistribuída pelo todo o sistema. Então, se você tiver uma área aqui, você tem que a pressão é a força dividido pela área. Então, a pressão aqui vai ser a força daqui. Você vai ter uma pressão A aqui. E aqui, ó, vai ser redistribuído, você vai ter uma outra pressão aqui, ó, uma pressão B. Mas eu falei para você que a pressão ela vai ser exatamente igual, a pressão de A vai ser exatamente igual à pressão de B. Por quê? A pressão vai ser redistribuída igualmente. Isso tendo inicialmente esse ponto igual a esse ponto. Por quê? Porque se esse ponto estiver exatamente igual, eles vão ter a mesma pressão. Então isso aqui vai ter uma altura. Ó. Se está na mesma altura, tem a mesma pressão. Então se eu exercer uma pressão aqui, a variação da pressão vai ser redistribuída em todo o sistema, todo o líquido, em todos os pontos do líquido. Então se a pressão de A é igual à pressão de B, justamente por estar na mesma altura, você tem que a força de A dividido pela área de A vai ser igual à força de B dividido pela área de B. Então, quando você exerce uma força aqui, essa pressão vai ser exercida aqui de mesma intensidade, subindo essa altura. Então, digamos que você exerce uma pressão aqui e tem uma variação aqui, ó, de volume. Estava aqui e esse volume veio para cá. Então, aqui tem uma altura,
ok? Então, se você teve uma variação aqui, ó, se isso está nesse ponto aqui, ó, vai ocorrer uma variação em todo o sistema. Portanto, você vai ganhar uma altura aqui também. Você vai ganhar uma altura porque você exerceu essa força. Então, a altura aqui vai ser HB. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, imagine você que esta área aqui, ó, seja de 10 metros quadrados e esta área aqui, ó, seja de 100 metros quadrados. Você concorda que a área aumentou 10 vezes? Então, se é diretamente proporcional, você tem que, se a força aqui foi F, você vai ter uma força 10F no outro. Ó. Se a força ali foi 1 dividido pela área 10, isso aqui vai ser igual a força B dividido pela área 100. Então você tem que a força B vai ser igual a 10F. Você vai ter uma força 10 vezes maior. Por quê? Porque 100 dividido por 10, 10. Então, justamente pela área, você vai ter uma força maior. Mas, não se esqueça, o trabalho vai ser o mesmo. Você só tem aqui, ó, você teve uma altura aqui, digamos que essa altura foi de 1 metro. Esta altura aqui, ó, foi justamente de 0,1 metro. Por que isso? Por quê? Por que isso? Você teve um ganho mecânico. Você aplicou uma força F aqui e você conseguiu uma força 10 vezes maior. Mas o gasto energético vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqui você vai conseguir subir coisas maiores, mas por uma altura menor. O que é o trabalho? O trabalho é a força multiplicado pelo deslocamento. Qual foi o trabalho aqui? O trabalho aqui, digamos que foi de 10 newtons. Por quê? Porque a força vai ser massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pela variação do espaço, que será de 1 metro. Então, se foi de 1 newton, não, 1 quilo aqui. Então, você vai ter 10 newton multiplicado por 1 metro. Então, 10 joules. E aqui, você subiu uma massa 10 vezes mais. Portanto, se foi 1 quilo ali, você subiu uma massa aqui de 100 quilos. Ok? Então, o trabalho daqui vai ser 100 quilos. O trabalho daqui vai ser 100 quilos, aqui seria 10 quilos, por exemplo, 10 quilos. Então, você tem que 10 quilos multiplicado por 10, multiplicado por 0,1 metro. 0,1 metro. Então, você tem que o trabalho vai ser igual a 10 joules. Portanto, você não tem um ganho energético, você vai só ter um ganho mecânico. Você vai ter que aplicar uma menor força aqui, justamente uma força de 10 newtons aqui, mas você vai ganhar uma força de 100 newtons aqui. Mas o trabalho vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqui você teve uma altura maior, enquanto que a altura daqui foi menor. Então, quando você tem essa prensa hidráulica, você tem justamente que você tem um ganho mecânico, e não um ganho energético. O gasto energético vai ser exatamente o mesmo. Bom, o que é importante a gente falar disso aqui? Se você aplicar uma força, se está na mesma altura, tem a mesma pressão, ok? Se tem a mesma pressão, a força de A dividida pela área de A vai ser igual a força de B dividida pela área de B. Se você aplica uma força aqui de 1 newton, você vai conseguir uma força aqui resultante exatamente igual de 10 vezes. Por quê? Porque você aumentou a área 10 vezes. A área aqui é 10, você aumentou a área 10 vezes. Então, se você aumentar a área 10 vezes, você tem um ganho na força 10 vezes mais. Então, você tem um ganho você tem um ganho mecânico. Por quê? Porque você vai ter que exercer uma força menor para subir esse algo aqui, por exemplo, um carro, o elevador de cadeira de roda dentro do ônibus. Então, você precisa gastar uma força menor para justamente subir algo muito pesado. Então, você ganha uma força hidráulica, mas o gasto energético é o mesmo. Por quê? Porque aqui você vai ter uma diferença de altura maior, enquanto que a diferença de altura aqui será menor.
Portanto, o gasto energético é o mesmo, porque o trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento. Bom, ao falar tudo isso, eu só tenho que falar mais uma coisa de prensa hidráulica. Por quê? Vou apagar isso aqui. E digamos que você tem um líquido diferente aqui, ó. Aqui seja, por exemplo, óleo. Bom, aqui você vai ter o ponto. E esse ponto vai estar na mesma altura desse daqui, ó. Então, esses dois pontos têm a mesma pressão. Então, aqui é a pressão de A e aqui é a pressão de B. Você concorda que a pressão de A é igual à pressão de B? Sim. Então, é o seguinte. A pressão de A, quem é a pressão de A? A pressão de A é essa coluna de líquido, justamente a coluna de líquido do óleo. Então isso aqui é uma coluna HA do óleo. Então seria o seguinte, a pressão do óleo é igual à pressão de B, que é da água. É igual à pressão da água aqui, ó. Essa coluna está exercendo uma pressão, por estar na mesma altura tem a mesma pressão. A e B tem a mesma pressão. Mas quem é a pressão de A? A pressão de A é essa coluna de óleo. Portanto, essa coluna de óleo ela tem uma densidade, a densidade do óleo, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura do óleo, que é igual à pressão de B, que é da água. Pressão de B da água. B da água. Quem é a pressão de B da água? A pressão de B da água será a densidade da água, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura de B, que é essa altura aqui. Então, você pode cortar a gravidade com gravidade, você fica na relação que a densidade do óleo dividido pela densidade da água será igual à altura da água, que é de B, dividido pela altura do óleo. Então, essa relação é importante por quê? Porque se você ficaria inversamente proporcional, né? A densidade do óleo multiplicado pela altura do óleo é igual à densidade da água multiplicado pela altura da água, a altura B. Então, é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se a água a densidade é 1, seria 1000 quilos por metro quadrado. Multiplicado pela altura B. Para que, se a densidade for menor, você vai precisar de uma altura de óleo maior para que a pressão fique igual à pressão de B. Por isso que essa altura aqui, ó, ela está em uma altura maior que a altura da água. Justamente para compensar. Por quê? Porque se a pressão é igual, você vai precisar de uma altura do óleo maior do que a altura da água. Vou botar aqui água. Do que a altura da água. Portanto, é inversamente proporcional essa relação. Se menor for a densidade do líquido, maior vai ser a altura para justamente ter a mesma pressão de um líquido que tem a maior densidade. Então, vai ter uma menor altura comparado com o óleo, com a densidade do óleo. Então, fica inversamente proporcional. Por isso que essa altura aqui é maior que essa altura HB. Ok? Justamente para ter a mesma pressão. Então, quando você tiver esse volume aqui, ó, para que tenha a mesma pressão de B, você vai ter que ter uma altura maior do que a altura de B. Ok? Bom, então a gente termina essa aula de hidrostática e a gente vai falar da próxima aula do princípio de Arquimedes e do impulso. Tchau, tchau!